Boa noite a todos e todas. Começo a encontrar amigos, colegas, advogados, advogadas, professores. É um prazer imenso encontrá-los por aqui. Muitos colegas queridos. Queria parabenizar a todos por estarem aqui inscritos nesse curso, promovido pela ESA e pelo IBDFAN de Santa Catarina, nesse curso sobre protocolo para julgamento com perspectiva de gênero, tão importante, tema tão atual. Dizer que é uma honra imensa estar mais uma quarta-feira aqui com vocês, ao lado do nosso querido professor, doutor Eduardo Cambi, que vai falar durante 1 hora e meia. Hoje a noite é toda dele. Quero cumprimentar e avisar os colegas e alunos aqui que a doutora Maria Berenice também está novamente aqui nos ouvindo e pedimos uns minutinhos a mais para o pessoal chegar com calma. Gostaria também de agradecer, né, a coordenação do curso, na doutora Luciana, que hoje não pôde estar presente, na doutora Gabriela Jacinto, que eu ainda não vi, a gente não consegue ver todos os colegas, mas de qualquer maneira cumprimento os colegas, então nós três coordenamos esse curso com muito amor. Espero que esteja sendo muito proveitoso. E sem muitas delongas, vou passar a palavra aqui para o doutor Eduardo Campi, que vai começar a falar, então, hoje, sobre o protocolo, sob um viés um pouco mais filosófico, né, doutor Eduardo? Um pouco mais profundo, para que a gente possa alcançar o objetivo dele, para que a gente possa fundamentar aqui as nossas peças, nossas decisões judiciais, orientar os nossos clientes. Nós, operadores do direito, precisamos de conhecimento, precisamos aprofundar os nossos estudos para alcançar o real sentido do protocolo. Então, é uma honra, um prazer imenso. Declaro aberta a nossa aula, já cumprimentando todos e todas as presentes. E passo a palavra para o doutor Eduardo. Uma boa noite a todos, é um prazer estar aqui. Muito obrigado, Ana Paula, pelo convite. Também agradeço a Luciana, que esteve conosco agora há pouco, nos saudando, a Gabriela, que é organizadora desse curso, e a nossa queridíssima mestre, professora, inspiradora, que é a professora Maria Berenice Dias, a quem eu rendo todas as homenagens e cumprimento as iniciativas da ESA de Santa Catarina e do IBDFAN por essa oportunidade. Eu conversava com a Ana semana passada para ver quais aulas vocês tiveram, e baseado nisso eu preparei um material sobre direitos humanos e perspectiva de gênero e racial nas relações intrafamiliares. Podem me interromper, podem, é, enfim, usar da palavra. É importante que a gente trate essa aula como um bate-papo, que todos nós estamos aprendendo em matéria de protocolo de julgamento com perspectiva de gênero. Eu tive a felicidade de escrever esse livro, Direito das Famílias com Perspectiva de Gênero, e tive a honra de ser apresentado e prefaciado pela professora Maria Berenice Dias, pelo professor Rodrigo da Cunha Pereira e pelo professor e ministro Luiz Edson Fachin. E de lá para cá, isso já faz um ano, eu tenho pensado muito sobre isso, tenho aprendido muito e tenho amadurecido algumas ideias que eu vou compartilhar com vocês. Bom, eu não posso falar de direitos humanos sem trazer inicialmente uma perspectiva histórica. E nessa perspectiva histórica, que nós podemos começar com a Magna Carta de 1215, que foi o primeiro documento na história a colocar de uma forma muito clara a limitação do poder do Estado e dos governantes. Nós podemos ver ali um germe das revoluções que depois aconteceram no século XVIII, mas que tem correlação com esta ideia de liberdades públicas, de direitos fundamentais. Eu coloquei ali também o descobrimento da América, porque, afinal de contas, na visão eurocêntrica, na visão colonialista, a América foi descoberta e aqui, como diz Theo Vaz e Caminha, não havia rei, não havia Deus, não havia nada, o que era uma visão
própria dos europeus, quando, na verdade, aqui nós tínhamos civilizações bem adiantadas, os maias, os incas, os nossos indígenas. Tivemos, fazendo um salto bastante grande, a Declaração da Independência dos Estados Unidos, depois a Constituição norte-americana, a Declaração dos Direitos do Homem, preste atenção que é direitos do homem e do cidadão. 2 anos depois, Marie de Gaulle, Olympe de Gaulle, escreveu a Declaração das Mulheres e das Cidadãs, e por conta disso foi para a guilhotina, já que esse espaço público sempre foi reservado, desde sempre ou desde lá, foi reservado ou era reservado aos homens. Tivemos, nesse período, a independência do Brasil, depois de 3 séculos, a primeira Constituição em 1824, que não possibilitava que as mulheres pudessem ir para as escolas, não garantia o direito à educação para as mulheres. A Constituição Republicana, que fez a marcação entre o Estado de Direito e o Estado laico, é importante para a construção de um direito civil desapegado da moral cristã, não obstante o Código Civil de 16 assimilou muito da concepção que estava no Código Napoleônico de 1804, colocou a ideia do homem como chefe do casal, por exemplo, e a mulher como relativamente incapaz. Tivemos a importante Convenção Americana dos Direitos Humanos de 1969, o Brasil, então, integrando a Organização dos Estados Americanos. A Convenção CEDAW, muito importante no direito das mulheres, a Convenção para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres, de 1979, uma convenção bastante polêmica, que já iniciou com o rechaço de muitos países muçulmanos que até hoje não admitem igualdade de gênero. Em seguida, ali a Constituição, eu coloquei ali a Constituição brasileira de 1988. 10 anos depois, o reconhecimento da Corte Interamericana de Direitos Humanos pelo Brasil. Oh, O caso com licença, Amonacida perdão. Aureliano versus Chile, que inaugura o Doutor controle de Eduardo, com licença, convencionalidade. Pois não. perdão. É só que não está compartilhando a tela. A gente não Não está está vendo. compartilhando a tela? Não, Não estão vendo o slide? Não, eu não, falaria isso saiu. agora. Bom, então vamos de novo aqui tentar compartilhar a tela com vocês. Só um pouquinho. Ok. Agora sim? Ainda não. Agora tá. Está Calma. compartilhado? Agora Agora sim. sim. Perfeito. Perfeito. Né? Obrigada. Bom, eu estava ali no Almonacida Aureliano versus Chile, que foi o primeiro julgamento que admitiu o controle judicial de convencionalidade, por isso é algo bastante recente e que ainda provoca na doutrina e na jurisprudência um certo ar de novidade. Ainda ali a proibição da prisão por dívida em 2008, quando o Supremo Tribunal Federal conferiu supralegalidade aos tratados de direitos humanos, permitindo que se fizesse o controle de convencionalidade do Código Civil, por exemplo, podendo se afastar disposições do Código Civil com base, por exemplo, na Convenção Americana de Direitos Humanos, na Convenção da ONU para os Direitos das Mulheres, mais recentemente na Convenção Interamericana contra todas as formas de violência contra a mulher, Convenção Belém do Pará. Eu ainda aponto ali, em 2021, a edição do Protocolo de Julgamento com Perspectiva de Gênero,
pelo CNJ, e no ano passado o protocolo com perspectiva racial. Então, essa breve linha do tempo nos permite avançar para o próximo slide. Vem o próximo slide? Sim? Sim, tudo certo. Sim. Da construção, então, de uma sociedade brasileira historicamente desigual, hierárquica, autoritária e violenta, fruto de, de um modelo colonial de exploração que foi baseado no genocídio dos povos indígenas e na escravidão. O Brasil foi o país que mais recebeu negros na história, cerca de 12 milhões de escravizados. Foi o último país do mundo a abolir a escravidão, com uma lei muito simples e singela, em 13 de maio de 1888, que não assegurou condições para que essa parcela da população se integrasse à sociedade. E também uma sociedade violenta no sentido da cultura do estupro, que está na gênese da nossa sociedade e que tem nos marcado até hoje com elevados índices de crimes contra a dignidade sexual. Eu coloquei ao centro uma tela do Jean-Baptiste Debré, que esteve no Brasil no início do século XIX, e coloca uma ilustração muito pitoresca, né? Os negros carregando um branco num cenário de bastante desigualdade. No próximo slide, eu entro na questão do Estado Democrático de Direito, fazendo agora uma saída da questão histórica, para mostrar que o Estado Democrático de Direito ele está baseado no poder do povo, pelo povo e para o povo. É o que está lá no parágrafo único do artigo 1º da Constituição Federal, que também trabalha com a ideia de freios e contrapesos, ou seja, a ideia de divisão de poderes para evitar estados totalitários, com a ideia do império da lei, que a lei vale para todos, evitando privilégios, ou seja, leis particulares que eram próprias do ancien regime antes da Revolução Francesa e que trabalha com direitos humanos e com garantias fundamentais. Ou seja, o conteúdo do Estado Democrático de Direito são os direitos humanos. Não há Estado Democrático de Direito sem direitos humanos. Bom, se nós partimos agora para uma questão de discursos de gênero, nós poderíamos aqui, se estivéssemos em sala de aula presencial, fazer um brainstorm para ver que tipo de questões, o que vem à mente de vocês quando nós falamos em gênero, quando falamos em políticas de gênero, quando falamos em direito das mulheres. Bom, várias palavras aparecem e estão de acordo até com as produções culturais mais recentes. Veja, por exemplo, a série Adolescência, que está aí na Netflix, está fazendo um sucesso mundial, né? Vários desses termos eu recolhi ali dessa série ou de outra série como a Machos Alfa e outros produtos culturais que nós temos consumido recentemente. Vem, por exemplo, a ideia de sexismo e a ideia de misoginia, ou seja, essas duas ideias que partem de uma hierarquia social, do homem como protagonista e da mulher como um sujeito secundário dominado por essa visão androcêntrica. A misoginia tem algo além do sexismo, porque parte do ódio, do discurso de ódio contra as mulheres. E, na medida em que se estrutura o direito das mulheres, na medida em que as cortes interamericanas, como a Corte Interamericana,
criam precedentes para a proteção desses direitos, é natural que uma parcela dos homens se sintam afetados. E aí vem a ideia, por exemplo, de machosfera ou manosfera, né? Aquela ideia de que, especialmente na internet, se formam grupos de pessoas ressentidas pela ocupação progressiva da mulher no mercado de trabalho e disseminam esse discurso de ódio, como, por exemplo, os incels e os red pills. Red pills é uma expressão cunhada a partir do filme é, do filme Matrix, onde existia a Blue Pill e a Red Pill, né? Aquele que tomava a pílula azul ficava do jeito que estava, e a Red Pill é que dava poder para a pessoa ver além do que é convencionado. E esse grupo Red Pills, com mais de 44 bilhões de curtidas, ele dissemina a ideia de que são os homens que são vítimas das mulheres e dissemina, então, esse discurso de ódio. Da mesma forma que os incels, que são os celibatários involuntários, que partem de uma ideia que está lá na adolescência, do 80-20, aquela ideia de que 80% das mulheres sentem atração por 20% dos homens. E, com isso, os 80% dos homens que não são, que não, que não conseguem seduzir essas mulheres, eles culpabilizam as mulheres por não serem bem-sucedidos. E daí criam expressões como a ideia de feminazi, que vem lá da década de 90, que mistura feminismo com nazismo. São dois fenômenos absolutamente incompatíveis, né? Não tem nada a ver, mas é a ideia que cola, né, num discurso de ódio contra o feminismo, não entendendo o feminismo como um movimento social para a promoção de direitos e justiça social, mas sim como a criação de privilégios para as mulheres, em oposição à ideia do patriarcado, que é a dominação masculina sobre as mulheres. Bom, rapidamente, né, porque são termos bastante novos e ainda em construção, e partindo aqui para o próximo slide, eu separei 3 notícias bem recentes, né? A primeira notícia fala assim: machosfera, ódio contra mulheres visa negócio rentável na internet. Então, por mais que nós nos esforcemos para falar em política de gênero, julgamento com perspectiva de gênero, o que realmente está sendo disseminado e o que monetiza na internet são discursos de ódio. E essas pessoas ganham dinheiro disseminando o ódio contra as mulheres. Na notícia central, que foi uma notícia do Dia Internacional das Mulheres, diz lá: advogados veem justiça pró-mulheres e se especializam em defender homens. Ou seja, esse discurso antifeminista, ou seja, ao mesmo tempo, Ana Paula, que nós estamos indo de um lado com o julgamento com perspectiva de gênero, nós já temos que pensar dialeticamente em como construir contra essas pessoas que falam para nós não aplicarmos o protocolo. E no terceiro slide tem ali: CNJ pune juiz do Amazonas por omissão diante da misoginia em julgamento. Então, é uma decisão deste ano do CNJ, a primeira vez que o Conselho aplica o protocolo num procedimento administrativo disciplinar, um PAD, para punir juízes que se omitem na condução, nesse caso, de uma sessão do Tribunal do Júri, em que o promotor compara a advogada de defesa a uma cadela, né? E o juiz ouve aquilo, não intervém, e isso gera esse PAD em que o juiz é punido, o membro do Ministério Público também foi punido pelo CNJ.
Bom, isso me traz a uma questão que é a ideologia de gênero. Eu quero explicar para vocês o que significa a ideologia de gênero, embora esse termo também esteja em construção na ciência política, na sociologia e mesmo no direito. Bom, trata-se, na verdade, de um movimento de reação contra o feminismo e contra o movimento LGBTI-AP+. Essa expressão surge pela primeira vez no final do século XX em documentos da Igreja Católica no Peru. E também surge fortemente pelo então cardeal Joseph Ratzinger, que depois se tornou Papa, né? Como uma repulsa do Vaticano à expressão gênero, que aparecia tanto na Conferência do Cairo para o Desenvolvimento Populacional em 1994, quanto na Plataforma de Beijing para os Direitos Humanos das Mulheres em 1995. No Brasil, esse tema, ideologia de gênero, aparece de uma forma mais firme na discussão sobre o Plano Nacional, sobre a lei do Plano Nacional de Educação, o PNDE, pelo movimento Escola Sem Partido. E essa ideologia de gênero, então, identifica o feminismo como um inimigo político e uma ameaça social, especialmente para a manutenção do status quo patriarcal. E tem, por pano de fundo, essas eram as discussões das conferências de 94 e 95, os direitos sexuais e reprodutivos das mulheres, especialmente a questão do aborto. Bom, no próximo slide, eu trago aqui uma representação desse movimento, que é motivo de disputas políticas, e veja que eu não estou falando só aqui de Lula e Bolsonaro, só do Brasil, é uma questão que perpassa todos os países, Estados Unidos, Europa, onde esse movimento mais conservador ele combate a doutrinação ideológica nas escolas, especialmente a educação sexual nas escolas, levando a ideia de que esse tipo de ensino acabaria com a família tradicional. Vai contra os valores familiares tradicionais e, no limite, prega contra a ideia de mudança de sexo, especialmente contra a ideia de trabalhar esse tema nas escolas. Bem, em oposição a isso, nós poderíamos trazer o discurso dos direitos humanos. Os direitos humanos, eles trabalham com a educação para os direitos humanos, na ideia de respeito à diversidade, trabalhando com dois conceitos, como o direito humano à identidade sexual e o direito humano à orientação sexual. Dois direitos que estão reconhecidos em diversos diplomas internacionais, em várias opiniões consultivas da Corte Interamericana e, como nós vamos ver, também na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Direitos humanos que devem ser educados nas escolas também como meio de prevenção da violência de gênero, evitando as discriminações, os preconceitos, a intolerância, e também, num país como o nosso, para tratar da questão da saúde sexual. O país tem elevados índices de gravidez na adolescência e permitir, então, que as meninas e os meninos tenham noção da sua sexualidade. Esse tema tem chegado ao Supremo Tribunal Federal. Esse é um caso aí de Santa Catarina, uma lei do município de Blumenau, que proibia o uso das expressões ideologia de gênero, identidade de gênero, orientação de gênero em documentos do Plano Municipal de Educação. Veja que, nesse caso, além do Supremo dizer que cabe à União legislar sobre o direito à educação, o ministro Luiz Edson Fachin trata do tema
da identidade de gênero, né, que é um direito humano. Diz ele, a identidade de gênero é manifestação da própria personalidade da pessoa e, como tal, cabe ao Estado apenas o papel de reconhecê-la e nunca de constituí-la. No slide seguinte, eu trago uma decisão recentíssima do Supremo Tribunal Federal, agora do dia 12 de maio, também aí de Santa Catarina, que invalida uma norma do Estado de Santa Catarina que proibia o uso de linguagem neutra tanto nas escolas quanto em órgãos públicos estaduais. Essa decisão foi por unanimidade e entendeu que não caberia ao Estado legislar em matéria de linguagem. E ainda trago mais outras 3 decisões na sequência, mostrando, primeiro, uma decisão que não é recente, é uma decisão de 2018, que permite que pessoas transgêneros alterem o registro civil sem mudança de sexo. Depois, decisões no meio ali, um panorama das decisões do STJ, que permitem que essas alterações do registro civil se façam sem ação judicial, mesmo de forma extrajudicial. E uma decisão agora recentíssima, do dia 9 de maio de 2025, em que a ministra Fátima Nancy Andrighi permitiu que no registro civil não se colocasse nem masculino nem feminino, porque essa pessoa que havia feito a cirurgia de mudança de sexo, ela não se sentia confortável nem com o masculino, nem com o feminino. Bom, avançando na nossa aula, eu gostaria de contextualizar essas questões dentro do panorama da ciência política, falando da relação entre o neoconservadorismo e o neoliberalismo. Existe um livro famoso, né, Por que as Democracias Morrem, de 2 autores da Universidade de Harvard, onde eles criticam esse momento que nós vivemos e analisam sobre o aspecto da erosão democrática. Essa erosão democrática parte de ideias que foram construídas a partir do século passado, da década de 70, com o neoliberalismo, onde nós temos a ideia de cidadãos não democráticos, que é um retorno à ideia do individualismo, ou, em outras palavras, cada um que resolva os seus problemas. E isso vem de uma noção, especialmente da Margaret Thatcher, que foi primeira-ministra do Reino Unido de 1979 a 1990, quando ela foi questionada sobre políticas para a inclusão de pessoas em situação de rua, em que ela disse o seguinte: tem um problema, é responsabilidade do governo lidar com ele. Ou tem um problema, vou buscar uma bolsa para lidar com ele. Sou morador de rua, o governo precisa me dar um abrigo. E assim lançam seus problemas sobre a sociedade. E quem é a sociedade? Pergunta Tati. Não existe tal coisa, diz ela. Existem homens e mulheres, indivíduos, e existem famílias. E nenhum governo pode fazer nada a não ser por meio das pessoas, e as pessoas olham para si mesmas primeiro. Bom, qual é a repercussão dessa ideia de que não existe sociedade, só indivíduos e famílias? Bom, isso repercute nas políticas públicas, na tentativa de desresponsabilizar o Estado com as políticas públicas. E nós sabemos que, para nós garantirmos equidade de gênero, nós precisamos incluir o Estado nas políticas públicas, porque o dever humano de cuidado não deve ser apenas da mulher ou da família. É necessário para que a mulher ingresse no mercado do trabalho, especialmente no período em que a criança é pequena, na primeira infância, que tenham creches e escolas em período integral. E não podemos, então, aceitar o familismo, né, que é aquela ideia de que a responsabilidade do cuidado é só das famílias,
porque isso prejudica a equidade de gênero. E essa ideia do familismo, que é uma proposta do neoconservadorismo, ela leva ao homeschooling, que é uma tentativa de, claro, de potencializar o que há de melhor na criança e no adolescente, mas, por outro lado, traz essa dificuldade de integrar a criança dentro da sociedade, porque numa sala de aula você tem pessoas de diversas origens ou de diversas potencialidades, e essa integração por meio da educação é algo tão importante quanto ensinar bem as disciplinas. O neoconservadorismo também prega uma agenda anti-igualdade e repudia os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, a Agenda da ONU 2030, na integração das políticas públicas. Além disso, prega que o Estado deve se apartar dos sistemas da ONU e dos sistemas regionais, prega a ideia de se afastar o Estado, por exemplo, da Organização Mundial de Saúde e dos demais sistemas de proteção multinível. E também critica o Poder Judiciário quando protege direitos fundamentais. Aqui no Brasil, por exemplo, a criminalização da homotransfobia sem previsão legal, ou, no caso dos Estados Unidos, a reversão do Roe versus Wade, depois de 49 anos em que a Suprema Corte norte-americana admitia que os estados legislassem a respeito do aborto. Bem, o neoliberalismo, aqui na lição da professora Flávia Biroli, ele tem 4 características importantes. Sob o aspecto social, a negação da existência da sociedade. Existem indivíduos e famílias. Até porque o indivíduo sozinho não daria conta do cuidado, cabendo o cuidado às famílias. Do aspecto político, a ideia de um Estado mínimo, um Estado que não faz políticas públicas para a promoção da equidade, e com isso nega suas funções distributivas. A ideia da meritocracia, a ideia de cada um por si. No aspecto cultural, a afirmação dos indivíduos e das famílias como a única realidade tangível e, portanto, responsáveis pelos seus vulneráveis, cada um que cuide dos seus vulneráveis. Essa política, adotada em estados da periferia do capitalismo, como é o Brasil, onde a pobreza é endêmica, onde nós temos milhões de pessoas abaixo da linha de pobreza, seria condenar milhões de pessoas à sua própria sorte. E do ponto de vista ético, o neoliberalismo contesta a ideia de justiça social, colocando no seu lugar uma autoridade proveniente de uma moralidade tradicional. Bom, na pauta neoconservadora, nós temos, entre outras questões, o discurso público do inimigo, a ideia dos gays, das feministas, das elites internacionais como inimigo, ideias como a cura gay ou a reversão da orientação sexual, ideias como a criminalização acentuada das mulheres por questões relacionadas ao aborto. Então, aquela ideia de limitar o prazo para o aborto, como fez o Conselho Federal de Medicina, e a rejeição das agendas da igualdade de gênero e direitos LGBTIQIA+. Nesse slide também eu mostro como está a composição do Congresso Nacional, fazendo um comparativo de 2018 a 2022, onde houve uma progressiva aumento da composição conservadora, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado Federal. Isso mostra a dificuldade de se aprovar, por exemplo, o PL S 4/2025, que é o novo Código de Processo Civil,
e as dificuldades enfrentadas pelo setor mais progressista do direito das famílias, a professora Maria Berenice Dias, que nós sabemos está com esse perfil, e todos nós que advogamos por um perfil mais transformador, a dificuldade que é de trabalhar esses temas num contexto mais conservador do Congresso Nacional. Bem, no próximo slide, eu trago também uma outra questão importante que diz respeito ao avanço das pautas neoconservadoras nos Estados Unidos, né? Eu trago aqui 2 exemplos, um da Flórida dos Estados, e um da Flórida e do Texas, tem aprovado leis para vedar o ensino do racismo, de gênero e de sexualidade nas escolas, e tem ali uma outra informação do The New York Times, recente, dizendo que 18 estados da federação já aprovaram leis restringindo direitos das pessoas transgêneros, seja para proibir cuidados médicos, seja para proibir o uso de banheiros, ou criar banheiros que sejam não fora do binarismo, do masculino e do feminino, para proibir linguagem neutra, ou até para criminalizar quem quem leva o conhecimento a crianças ou adolescentes sobre questões como identidade sexual. Bom, ao fim e ao cabo, as pautas neoconservadoras, elas recusam o pluralismo ético como fundamento da democracia e trazem um grande prejuízo à equidade de gênero, que é a culpabilização das vítimas e a naturalização da violência de gênero. E tudo isso através de discursos de ódio que pregam pânico moral, né? Como se o feminismo fosse um projeto de ocupação do poder e de destruição da família e da sociedade tradicional. Bem, é importante trazer esse contexto da moral e do direito. Nós sabemos que o direito está muito vinculado à moral, o direito civil, o direito das famílias tem uma relação íntima com a ideia de moral. A legislação, por muito tempo, carregou diversos preconceitos morais, a ideia de mulher honesta, por exemplo, que saiu apenas nesse século do Código Penal, a preocupação com a sexualidade feminina de forma acentuada no Código Civil de 16, principalmente, mas nós sabemos que há uma diferença entre moral e direito. A moral, ela não obriga, diferente do direito, a moral impõe sanções sociais, mas não sanções jurídicas, de modo que nós precisamos entender aonde vai a moral, que moral é essa e aonde vai o direito. Bem, no limite, a moralização religiosa e a não separação do Estado da religião leva àquilo que se chama teocracia, o poder político subordinado à autoridade religiosa, as leis baseadas nos textos sagrados, né? O Irã é um grande exemplo de teocracia, né? Nós tivemos recentemente vários protestos em 2022 e 2023 de mulheres sendo mortas em praça pública por pedirem direitos iguais, por reivindicarem a não obrigatoriedade do uso do véu em público. Lá as mulheres não podem mostrar o corpo, né? E isso gerou uma onda de protestos reprimida pelo Estado e muito bem tratada no filme Semente do Fruto Sagrado, que concorreu ao Oscar de melhor filme estrangeiro junto com Ainda Estou Aqui, um filmaço que mostra
como as mulheres têm sido perseguidas no Irã. Outro exemplo de teocracia é o Vaticano, que é governado pelo Papa, conforme os cânones da Bíblia. Bom, no próximo slide, eu trago aqui a defesa da família pela religião, né? Na semana passada, o recém-empossado Papa Leão XIV deu uma declaração numa reunião defendendo a família como a união de um homem e de uma mulher, né? E ali tem uma informação de que o Brasil é o país mais católico do mundo. Segundo a informação, que eu acho um pouquinho exagerada, o Brasil teria 192 milhões de católicos. É natural que as religiões, o catolicismo, defenda uma família natural, o casamento heterossexual, a insolubilidade do casamento, a sexualidade vinculada à reprodução, a vida desde a concepção e, portanto, a rejeição a direitos sexuais e reprodutivos como o aborto e a rejeição à homossexualidade. Isso integra os cânones da Igreja, é completamente compreensível que a Igreja adote essa moralidade. O problema é incorporar a moralidade cristã como se fosse a moralidade pública, né? E rejeitarmos, então, uma família plural, uma família democrática. Nesse slide há uma pergunta: como é a tua família? E o Código Civil não pode pensar apenas na família tradicional. O pai, a mãe, os 2 filhos e um cachorro e um gato, né? Agora com as famílias multiespécie, né? Porque as famílias são plurais. Existem 2 mulheres que podem adotar, ou podem fazer uma inseminação caseira, ou podem fazer uma fertilização in vitro, pode ter um avô que cuida de um neto, nós podemos ter 2 pais e uma criança, nós temos diversas formas de configuração de família. E, além disso, nós temos uma questão muito particular para as mulheres, que é a questão da maternidade, que não pode ser compulsória, né? E isso, aliás, é até uma evidência dos dados. Em 1960, o IBGE dizia que cada mulher tinha 6,3 filhos, e agora, em 2023, pouco mais de 2 filhos, né? E, segundo pesquisas nós temos aqui no Brasil uma pesquisa de 2019, uma geração no more, né? Ou seja, no mothers. 37% das mulheres afirmaram que não desejam ser mães. Uma delas é a Paola Oliveira, que até em recente entrevista à Roda Viva disse que se sentia confortável com o fato de ter hoje 43 anos e não querer ter filhos. Por quê? Porque nós sabemos que a maternidade ela traz um ônus muito grande para as mulheres, um ônus econômico. A Cláudia Goldin, que foi Prêmio Nobel de Economia em 2023, mostrou isso em dados, evidenciando que a mulher, no período que está mais ativa, no período que ela está mais ativa sexualmente e profissionalmente, quando ela se torna mãe, ela tem prejuízos porque não consegue progredir na carreira, ou quando volta da licença maternidade, ela é colocada em posições subalternas, ou há preconceitos, é discriminada no mercado de trabalho. Bem, é importante aqui salientar um documento que é pouco utilizado ainda, né, que é a Convenção Interamericana contra o Racismo, a Discriminação Racial e Formas Correlatas de Intolerância, que tem status constitucional pelo artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição. É um dos poucos documentos internacionais que tem esse status constitucional, ao lado, por exemplo, da Convenção de Nova York para a proteção dos direitos das pessoas com deficiência. E eu saliento aqui
o artigo 2º desta convenção, que diz que todo ser humano é igual perante a lei e tem direito a igual proteção contra o racismo, a discriminação racial e formas correlatas de intolerância. E veja só, em qualquer esfera da vida pública ou privada. Ou seja, aquela ideia de que o Estado não intervém na vida privada, ela se justifica desde que não haja uma justa causa para isso. E a Convenção conceitua intolerância como ato ou conjunto de atos ou manifestações que denotam desrespeito, rejeição ou desprezo à dignidade, características, convicções ou opiniões de pessoas por serem diferentes ou contrárias. Aliás, essa é a, a, a compreensão da própria democracia. A democracia não é apenas o direito à vontade da maioria. Como diz o ministro Barroso, se nós temos uma sala em que temos 7 católicos e 3 muçulmanos, os 7 católicos, por serem maioria, não podem expulsar da sala os 3 muçulmanos. Os muçulmanos e os católicos têm que conviver em harmonia, cada um com a sua liberdade religiosa. Bem, penso que, e no próximo slide eu coloco isso é um trecho de uma decisão que eu dei agora no dia 20 de maio, ou seja, uma decisão que foi publicada ontem, sobre a concepção finalística e eudemonista de família, né? A família eudemonista, a família finalística, não institucional, é conceituada como refúgio do afeto, é um meio para a proteção de direitos humanos e fundamentais, é um instrumento para a promoção da dignidade e desenvolvimento humano. Então, ela tem que estar baseada no respeito mútuo, na igualdade e na autodeterminação individual. Ela está voltada à realização pessoal e à busca da felicidade. Por isso que essas relações familiares têm que se pautar no dever humano ao cuidado, e nós esperamos que em breve a Corte Interamericana aceite o pedido da Argentina e faça uma opinião consultiva reconhecendo o dever humano ao cuidado, na ética da responsabilidade e na ética da alteridade também, que veda todas as hipóteses de intolerância, de discriminação, de preconceitos que conduzem às violências de gênero. Então, essa família plural, que foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal quando julgou a DPF das uniões homoafetivas, é uma família plural, que não é compatível com essa visão do neoconservadorismo. Dentro dessa linha, nós temos falado em constitucionalismo feminista multinível, como uma perspectiva epistemológica, metodológica e hermenêutica, baseada no princípio da igualdade e da não discriminação. Nós podemos dar tratamentos diferentes, isso é compatível com o princípio da não discriminação, desde que se justifique. É verdade que a mulher pode gestar e o homem não pode. Isso é da biologia, isso nós não podemos mudar. Mas, em razão dessa diferença, nós podemos dar um tratamento diferenciado para a mulher. A mulher gestante faz uma sustentação oral antes do homem advogado, isso está lá no Estatuto da OAB, e é uma discriminação razoável, uma discriminação possível, uma discriminação justa. É um tratamento diferenciado que se justifica. O constitucionalismo feminista multinível ele está baseado na ideia do bloco de constitucionalidade, que é o artigo 5º, parágrafo 2º da Constituição, que os direitos fundamentais não se encerram no rol do artigo 5º, mas também precisam dialogar com os tratados de direitos humanos. A equidade de gênero é mais do que uma mera igualdade, porque o ponto de partida tem que ser igual, as oportunidades têm que ser iguais, e isso demanda políticas públicas, isso demanda que o Estado tenha deveres para com as pessoas e para com as famílias.
E mais do que isso, o constitucionalismo feminista multinível trabalha com um microsistema de proteção das mulheres que integra a Constituição, os Tratados de Direitos Humanos e diversas leis, como a Lei Maria da Penha, como a Lei Henri Borel, que protegem a violência no ambiente familiar, não só no caso da Maria da Penha contra mulheres, mas também contra meninas, que é o caso da Lei Henri Borel, que devem ser aplicadas ao direito civil, porque essas leis não têm um viés eminentemente penal. Bom, no próximo slide, eu trato de dois direitos fundamentais, dois direitos humanos importantes. Do lado esquerdo, o direito ao projeto de vida, que tem ganho diversas decisões importantes da Corte Interamericana. Eu saliento o caso Pérez Lucas e outros versus Guatemala, que assegura o direito autônomo ao projeto de vida. Eu tenho aplicado esse direito quando condeno o pai que abandona afetivamente o filho, por entender que ele causa dano ao projeto de vida de uma criança, de um adolescente. E o direito a viver sem violência, que está no artigo 3º da Convenção Belém do Pará, e que tem as violências enumeradas de forma exemplificativa no artigo 7º da Lei Maria da Penha. Ou seja, aquela ideia de que em briga de marido e mulher não se mete a colher, isso está rechaçado por esse Tratado de Direitos Humanos, que diz que quando há violência doméstica, violência no âmbito privado, o Estado tem o dever de intervir. Bom, em síntese, o constitucionalismo feminista multinível, o constitucionalismo feminista é multinível porque aplica a Constituição e os Tratados de Direitos Humanos, tem permite o duplo controle de constitucionalidade e de convencionalidade. Os Tratados de Direitos Humanos, a partir da decisão de 2008 do Supremo, ele tem um nível supralegal e, com isso, nós conseguimos afastar regras do Código Civil que violem direitos das mulheres. Semana passada, eu afastei a regra do artigo 1638, se eu não me engano, que fala do regime da comunhão parcial de bens e não permite a comunicação dos recursos obtidos com o trabalho, né? Eu afastei esse artigo, se tratava de verbas trabalhistas obtidas durante o casamento, mas recebidas depois do divórcio. Houve um pedido de sobrepartilha e eu afastei essa regra do Código Civil, aplicando a Convenção CEDAW, dizendo que as mulheres não podiam ser prejudicadas patrimonialmente quando elas colaboravam indiretamente com o trabalho do marido. Então, conferindo ao constitucionalismo multinível um feminismo, um caráter multinível. É um direito antidiscriminatório, porque permite a construção de um direito que leve em consideração todas as formas de discriminação, direta, indireta e múltipla, conforme nós vamos falar mais para frente. E interseccional, porque não existe um conceito único de mulher, existe o ser mulher é um ponto de partida, mas nunca um ponto de chegada. A mulher negra, pobre, portadora, ou melhor, com deficiência, transgênero ou lésbica, ela tem múltiplas opressões ou opressões cruzadas que devem ser consideradas caso a caso. Bem, o próximo slide, ele trata dos dois protocolos, fruto de condenações do Brasil na Corte Interamericana de Direitos Humanos. O caso Márcia Barbosa, que ensejou o protocolo de gênero, e o protocolo racial, que foi fruto ou uma antecipação até de duas condenações, as condenações mais recentes do Brasil na Corte Interamericana, que é o caso Santos Nascimento e Ferreira Gomes, um caso de discriminação, de racismo estrutural no mercado de trabalho. Essas duas senhoras pleitearam vaga numa empresa, de um laboratório,
e quando viram que elas eram negras, disseram que as vagas já estavam preenchidas. E o caso Leite de Souza e outros versus Brasil, também do ano passado, também chamado Favela de Acari, onde houve uma repulsa por parte do Estado, da polícia, a jovens negras desta comunidade. E isso ensejou também um caso de racismo estrutural. Bem, existem diversos precedentes da Corte Interamericana, caso Gomes e outras, também chamado Campo Algodoneiro, que ensejou a condenação do México em 2009, e o México foi o primeiro país da América Latina a ter um protocolo. O protocolo foi editado pelo Superior Tribunal de Justiça deles, o correspondente à nossa Suprema Corte, em 2013, revisado em 2020, e dizia respeito a esse caso Campo Algodoneiro, sobre que aconteceu na cidade de Juárez, que fica na divisa entre México e os Estados Unidos, onde houve um conjunto de mortes e feminicídios motivados pela questão de gênero. Ali existe aquilo que se chama de construção até de um feminismo latino-americano, narcofeminismo. É bem interessante, porque essas mulheres eram aliciadas para o tráfico de drogas e esses homens perdiam, entre aspas, o mercado de trabalho e assassinavam essas mulheres porque elas estavam no tráfico e muitos desses homens ficavam alijados dessa fonte de renda. Caso interessantíssimo, aplica a ideia de estereótipos de gênero, que depois é reproduzido tanto no caso Velázquez Pais e outros versus Guatemala, quanto no caso mais recente, caso Dicha Ocha e família versus México, com uma perspectiva muito interessante dos direitos das mulheres e que valem a pena ser referenciados. Lembrando que a recomendação 123/2022 do Conselho Nacional de Justiça determina ou sugere que os juízes façam controle de convencionalidade e apliquem os precedentes da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Da última vez que eu estive com o ministro Luiz Edson Fachin, que é a presidente do Supremo Tribunal Federal agora, no dia 29, toma posse no dia 29 de setembro, eu disse que seria o caso de transformar essa recomendação em resolução. Não sei se a professora Maria Berenice está nos escutando, mas essa me parece que é uma reivindicação importante para o IBDFAN levar ao Supremo, ao CNJ, para que nós possamos não ter apenas uma recomendação, mas sim uma resolução que vincule todos os juízes brasileiros. Bom, o protocolo de julgamento, veja a professora Maria Berenice aqui, que honra. Bom, a vulnerabilidade das mulheres, e eu vou me encaminhar para o final, até porque eu acredito que podem haver perguntas, né? E certamente um diálogo com a Ana Paula, Maria Berenice, para mim seria muito interessante. Mas, enfim, eu elenco nesse slide aqui vários fatores estruturais de vulnerabilidade. Vejam, eu falei estruturais. Essa desigualdade é uma desigualdade estrutural. Por isso que nós somos todos machistas em desconstrução. O machismo não é um fenômeno individual, como também não é o racismo. Ele é um fator estruturante e estrutural das relações familiares, das relações intersubjetivas, das relações familiares, das relações institucionais, não é? Esse patriarcado, ele não existe porque nós gostamos ou não gostamos. Ele está arraigado culturalmente na nossa sociedade. Nós já somos ensinados desde pequenos dessa forma. E por isso não se trata apenas de uma questão das mulheres. Quando nós falamos em feminismo, como movimento social, nós queremos repensar a organização da sociedade. E, portanto, nós não estamos falando só de uma questão própria das mulheres. Nós estamos pensando em transformar as mulheres, mas também transformar as masculinidades, o ser homem
numa sociedade contemporânea. Que não seja esse macho alfa que prega o uso da violência como forma de afirmação social, como uma linguagem, como uma gramática de gênero, porque os homens são aqueles que são mais afetados por esse fator cultural, são aqueles que mais matam e são aqueles que mais morrem por conta dessa virilidade masculina. Bom, a vulnerabilidade tem diversos fatores do acesso à educação, da gravidez precoce, da inserção no mercado de trabalho, da desigualdade salarial, da divisão sexual do trabalho, muito importante, e que o protocolo fala muito bem disso, de trabalho produtivo e trabalho reprodutivo, das políticas do cuidado, da autonomia financeira, todos os fatores que podem justificar a aplicação do protocolo. Também tem uma questão muito importante, que é a feminização da pobreza, e daí o protocolo de julgamento com perspectiva racial é muito importante. Eu retirei esses dados desse protocolo, porque na base da sociedade estão as mulheres negras, que são aquelas que são mais atingidas pela baixa escolaridade e pelo analfabetismo. Isso leva ao desemprego, ao trabalho informal, ao exercício de atividades precárias e com baixa remuneração. A população negra corresponde hoje a 46,1%, ou melhor, 46,1% trabalha informalmente em toda a população negra, e vejam esses dados como são importantes. As mulheres negras, quase metade delas não tem carteira assinada e não contribui com a Previdência. Então, isso é uma bomba relógio, porque essas mulheres vão envelhecer e vão precisar de algum auxílio por parte do Estado. E são as pessoas que ganham menos, ganham quase 40% a menos do que as mulheres brancas, 52,5% a menos do que os homens brancos e 20% a menos que os homens negros. No próximo slide, eu faço uma homenagem aqui a Carolina Maria de Jesus, que foi uma das precursoras do movimento feminista negro brasileiro. Ela escreveu o livro Quarto de Despejo. Ela era uma pessoa da periferia que se tornou milagrosamente uma escritora e conseguiu romper essa bolha das divisões de classe, né? Porque é uma luta de classes também. O feminismo também é uma luta de classes. E ela dizia o seguinte: a tontura da fome é pior do que a do álcool. A tontura do álcool nos impele a cantar, nos deixa alegres. Mas a da fome, a tontura da fome, nos faz tremer, perceber que é horrível ter só ar dentro do estômago. Então a gente tem que se sensibilizar e tem que aprender com as nossas feministas negras, com Lélia Gonzalez, com Carolina Maria de Jesus, entre outras importantes autoras brasileiras. No próximo slide, eu falo da interseccionalidade entre gênero e idade, que inclusive está contemplada na recomendação 27 da CEDOL. Hoje nós estamos falando muito em etarismo, em sexismo, né? Aquele filme da Demi Moore também concorreu ao Oscar, falou desse assunto. E quando nós envolvemos gênero e idade, isso é uma opressão múltipla, é uma discriminação, uma opressão cruzada, e isso também está contemplado em documentos internacionais. Eu gosto sempre de repetir essa frase e invariavelmente coloco isso nas minhas palestras, que é essa frase do secretário-geral da ONU, o Antônio Guterres, dizendo que no ritmo que nós estamos, nós vamos demorar 300 anos para ter equidade de gênero. Ou seja, nossas filhas, nossas netas, nossas bisnetas, nossas tataranetas não vão ver essa igualdade acontecer se nós não fizermos alguma coisa. Então, nós temos uma grande responsabilidade enquanto pessoas, enquanto instituições,
enquanto membros do IBDFAN, por fazer alguma coisa para que nós aceleremos essa equidade de gênero. Talvez a nossa vida seja insuficiente para vermos essa equidade de gênero. Mas existe um provérbio árabe que é interessante, que a gente deve fazer as coisas para as próximas gerações. Não fosse assim, eles não plantariam tâmaras, né? As tâmaras demoram 100 anos para darem frutos. E também foi questionado uma vez a um dirigente chinês por que ele estava comprando pianos, quando ele sabia que aquilo ia demorar muito tempo para que as pessoas aprendessem e se tornassem músicos. Justamente porque nós temos aqui para plantar para as próximas gerações. Nós temos uma responsabilidade intergeracional, e esse termo também começa a ganhar espaço nos direitos humanos. Bem, o nosso protocolo tem essa capinha, para quem ainda não leu, eu recomendo fortemente que leiam. Ele tem reposicionado toda a compreensão do direito, não só do direito civil, do direito das famílias. Iniciou como uma recomendação e, por pressão de muitos juízes, juízas, da advocacia, do Ministério Público, ele se tornou, a partir do ano retrasado, numa resolução. E o desafio agora é conhecer essa resolução e bem aplicá-la. Bom, o que é, então, esse protocolo? Qual é a finalidade dele? Ele, embora esteja vinculando aos juízes, ele atinge todo o sistema de justiça. Evidentemente que os advogados têm que conhecer esse protocolo, os membros do Ministério Público têm que conhecer, até para que ele possa ser invocado nas petições, nos pareceres e manifestações do Ministério Público, e traga um constrangimento, entre aspas, positivo aos juízes, para que eles possam vislumbrar essas possibilidades. Hoje, eu fiz Câmara, eu sou presidente da 12ª Câmara Civil, e nós tivemos um caso com o professor Carlos Pianowski, que é o diretor do IBDFAN aqui do Paraná, um conceituado jurista, conhecido de todos, membro da Comissão de Reforma do Código Civil. Ele invocou o protocolo e a própria relatora pediu vista dos autos por ele ter invocado o protocolo, o que eu fiquei muito feliz, porque motivou ali a necessidade de rever aquela decisão que não estava aplicando o protocolo, para que ela pudesse, inclusive, meditar a respeito disso. Então, é importante que os advogados peçam, nas suas petições, nas suas manifestações, para aplicar o protocolo. O que é o protocolo? Para quem usa óculos, é muito fácil entender o que é protocolo, porque o protocolo é a troca das lentes, colocar lentes. E para quem não usa óculos, e pode usar óculos de sol, vai ver que a perspectiva é diferente quando nós trocamos as lentes. Então, nós temos aqui a preocupação em dar uma perspectiva diferenciada, a começar com nós mesmos, não exigir dos outros. É fácil exigir dos juízes, é fácil dizer que os juízes não estão aplicando, e essa crítica, claro, é muito pertinente em muitos casos, mas nós temos que primeiro olhar para nós, para desconstruir os nossos preconceitos, ver que muitas vezes nós discriminamos, às vezes assim até fazemos piada de situações que naturalizamos na prática e que, na verdade, são formas de sexismo e até mesmo de misoginia. Então, o machismo está em todos nós, é estrutural e nós precisamos desconstruí-lo. Lembrando que essa questão de gênero e sexo, ela está construída a partir de fatores biológicos, fatores históricos e fatores culturais que marcam, no fundo, hierarquias de gênero. Pelo fator biológico,
a ideia de que o homem tem maior força física e por isso deve dominar, e que a mulher, e isso na história da medicina, isso se vê muito, Michel Foucault, por exemplo, trazia isso em diversos textos, a ideia de que a mulher deveria ser considerada um segundo sexo, para usar a expressão de Simone de Beauvoir, por questões médicas, não se entendia esses processos fisiológicos da mulher, e até se falava que, por exemplo, que o órgão reprodutor da mulher, a vagina, é o pênis invertido, ou seja, que nós teríamos, por critérios biológicos, um sexo mais importante do que o outro. Claro que nós tem aí uma questão eminentemente cultural, além claro, da ignorância, do mau uso da medicina, mas também de uma construção cultural que parte da ideia da divisão sexual do trabalho produtivo e do trabalho reprodutivo, o trabalho produtivo, o trabalho remunerado, e o trabalho reprodutivo, o trabalho não remunerado, o trabalho reprodutivo colocado para as mulheres, porque elas que geram a vida, mas não só, porque elas reproduzem também a vida, e aí tentar fixar nas mulheres o cuidado primário das crianças e adolescentes, desde a fixação da licença maternidade, que tem 120 dias, dando ao homem apenas 5 dias, então marcando já uma posição de que a mulher tem que cuidar dessa criança, diferente do que acontece nos países nórdicos, onde a licença é uma licença parental, onde há uma corresponsabilidade nas obrigações do cuidado, porque nós sabemos que o trabalho reprodutivo é um trabalho sem fim. Nós lavamos a louça do almoço, depois nós temos que lavar a louça do jantar, e depois a louça do café, e a roupa de hoje a gente lava daqui amanhã ou daqui 2 dias, e isso não termina. É um trabalho sem fim. E a tentativa, então, de nós construirmos políticas públicas e daí a importância do cuidado entrar no Código Civil. O termo cuidado não está no Código Civil. No PLS 4/2025 ele aparece no Código Civil, mas nós deveríamos evoluir ainda mais. Por exemplo, não está na reforma do Código trazer o trabalho de cuidado como fator de como critério para fixação dos alimentos. Não basta falar hoje em necessidade, possibilidade e proporcionalidade. Nós temos que falar em outros critérios, como o trabalho doméstico não remunerado. Já estamos fazendo isso na jurisprudência, nós temos reiterados julgados aqui no Paraná, aplicando, inclusive, o protocolo de julgamento com perspectiva de gênero, e fiquei sabendo, inclusive, que tem um projeto de lei, estou localizando ele aqui, que vai alterar o artigo, ou pretende alterar o artigo 1694 do Código Civil, justamente para incluir a valorização do trabalho doméstico não remunerado. É o PL 2193. Acho que seria importante que o EBDFAN também pudesse apresentar parecer nesse caso. A proposta inclui o parágrafo 3º, artigo 1694, para dizer o seguinte: para fins de fixação de alimentos serão considerados não apenas os recursos financeiros que dispõem as partes, mas também o tempo e os cuidados efetivamente dedicados à criação, educação e bem-estar dos filhos, reconhecendo o valor social e econômico do trabalho de cuidado. É importante, eu já aproveito para falar disso, porque isso tem a ver também com a guarda compartilhada. Não existe guarda compartilhada quando a mãe fica 25 dias por mês com a criança e o pai fica 2 finais de semana alternados com o filho. Porque nesse sistema o pai vira o herói e a mãe vira a chata, porque a mãe tem que mandar escovar os dentes, a mãe tem que mandar fazer a lição, a mãe tem que botar limite ao videogame, e à internet, e ao celular, e o pai pega em finais de semana alternados, leva a passear, leva no restaurante, compra presentes
e o pai vira o herói e a mãe vira a vilã. Então, numa perspectiva de gênero, o tempo de cuidado, se é maior para a mãe, implica na divisão diferente da fixação dos alimentos, ainda que a mãe tenha que contribuir proporcionalmente com os alimentos do pai, mas eu junto com o pai, mas também na questão da guarda compartilhada. Uma guarda compartilhada que leve em consideração o dever humano ao cuidado, cuja corresponsabilidade se aplica ao homem e à mulher. E fatores culturais, né? Como a ideia de que o homem é corajoso, é racional, é capaz de controlar os seus impulsos, é equilibrado, é confiável, enquanto que as mulheres são irracionais, as mulheres são inconstantes, são vulneráveis, são o segundo sexo, né? Ou seja, ou o sexo frágil, que muitas vezes é utilizado para naturalizar a violência. Outro dia, Ana Paula, estava escutando que uma menina voltava da faculdade e foi estuprada perto do ponto de ônibus. E no Brasil, 3 mulheres são estupradas a cada hora no Brasil. Então, isso é um dado gravíssimo. E daí a notícia dizia que, assim, mas o que fazia aquela moça às 10h30 da noite na rua? Como se não fosse responsabilidade do Estado dar segurança às vias públicas, aos pontos de ônibus, para permitir que as pessoas tenham acesso à educação. Então, Como se dizer que a tivesse mulher é o sexo frágil é confiná-la dentro de casa, sob o pretexto de protegê-la, quando, na verdade, isso tem uma preocupação muito mais de dominação patriarcal do que justificar fatores que, de fato, não existem, né? E isso, internalizado na mulher, muitas vezes a impede de exercer um cargo de CEO numa empresa ou de se candidatar a uma vaga no parlamento, e internaliza uma cultura de que elas são menos capazes do que nós para exercer funções de tomada de decisão. Então, isso é muito importante, que seja quebrado esses estereótipos de gênero, porque isso provoca consequências negativas. O homem acaba assumindo posições de liderança com mais frequência, tomando decisões, ocupando cargos públicos, e com isso as mulheres acabam ficando com cargos administrativos secundários, e isso explica, inclusive, aquelas expressões piso escorregadio, degrau quebrado e teto de vidro, né? Que são expressões utilizadas para mostrar que a mulher não consegue progredir nas carreiras, não consegue, ou quando está empregada, não consegue o topo dessas carreiras por causa de questões ligadas ao gênero. E daí, com isso, elas ficam tendo que fazer duplas, triplas jornadas de trabalho, conciliar o trabalho doméstico com o trabalho fora de casa, e a Organização Mundial de Saúde coloca isso em termos de doença mental. 7 a cada 10 casos de ansiedade e depressão atingem as mulheres, que estão sobrecarregadas. Então, portanto, quando nós falamos num dever humano ao cuidado, esse dever humano que ele está interrelacionado com o direito humano à saúde. Há uma interligação do direito, dever humano ao cuidado com o direito humano à saúde. Como, aliás, colocam muito bem a professora Flávia Piovesan e a professora Melina Fachin no livro recente Proteção Jurídica aos Cuidados, publicado agora pela Thomson Reuters, e veio a lume agora esse mês. Proteção Jurídica aos Cuidados, o artigo da professora Melina e da professora Flávia, junto com a professora Stephanie Felipe, Direito Humano ao Cuidado no Sistema Interamericano, fala da interdependência do dever direito humano ao cuidado com outros direitos, como o direito à saúde, o direito à educação
e o direito ao trabalho, porque se nós não tivermos políticas públicas adequadas para o cuidado, como creches e escolas em tempo integral, nós estamos prejudicando o direito da mulher ao trabalho. Eu já estou falando já há quase 1h30, mas eu gostaria de concluir dizendo que, como explica o professor Leandro Carnal, que a cultura está para nós como a água está para o peixe, né? O peixe não vive fora da água, nós não vivemos fora da cultura. E essa cultura é construída historicamente, principalmente por homens que construíram essa ideologia. E quando nós estudamos a história, normalmente nós passamos por homens e poucas mulheres. Quando nós andamos na rua, quando eu ando na rua aqui em Curitiba, eu vejo muitas placas de homens homenageados e poucas placas de mulheres. Porque a história é contada pelos homens. E homens como Rousseau, que nós enaltecemos até hoje, mas que tem um livro que chama Emílio, onde prega o sexismo, prega a hierarquia de gênero, dizendo o seguinte: toda educação das mulheres deve ser relacionada ao homem, agradá-los, ser-lhes úteis, fazer-se amada e honrada por eles, educá-los quando jovem, cuidá-los, tornar-lhes a vida útil e agradável, são esses os deveres das mulheres, em todos os tempos, e o que lhes deve ser ensinado desde a infância. Vejam, nós temos um grande desafio enquanto sociedade, enquanto IBDFAN, enquanto profissionais que operam com o direito. O direito não é neutro, o direito não pode estar em dissonância da religião, dos valores morais, da política, da história, da sociologia. Nós vivemos ainda um país desigual, violento, que prejudica muito as meninas e as mulheres. E como eu disse ao longo dessa apresentação, o feminismo não deve ser tratado como inimigo. O julgamento com perspectiva de gênero deve ser enaltecido na perspectiva de transformação da organização social, porque ele não interessa apenas às mulheres, interessa sobretudo aos homens. Dar uma guarda compartilhada, equilibrada, significa dar mais tempo para que o pai conviva com o filho. E, ao fim e ao cabo, nós estamos enaltecendo não apenas o direito do homem a ser pai, mas também, especialmente, o princípio da superioridade do melhor interesse da criança, que vai poder aprender com o pai e com a mãe e em igualdade de gênero. Então, o protocolo se aplica aos homens também, favorece aos homens também. O protocolo não veio para introduzir uma guerra entre os sexos. O protocolo veio para nós termos equidade. E equidade, para Rawls, por exemplo, é sinônimo de justiça. Não temos justiça sem equidade. Não temos justiça sem pluralidade. Não temos Estado democrático de direito sem respeito aos direitos humanos. Então, nós temos uma grande missão, enquanto pessoas, enquanto cidadãos, de dialogarmos, para construirmos soluções jurídicas que possam apaziguar os conflitos intrafamiliares, minimizando os efeitos colaterais, principalmente para as crianças e adolescentes que têm a aplicação de um direito de família sem perspectiva de gênero. O nosso direito é o direito das famílias com perspectiva de gênero, racial, uma perspectiva humanista. Portanto, eu quero dizer que eu sou um juiz feminista porque eu acredito na igualdade, acredito no protocolo, acredito, Ana Paula e Maria Berenice, que estamos aqui no IBDFAN para transformar o direito, transformar a realidade social, para que possamos auxiliar especialmente os homens, assim, não machos alfa, mas pessoas que convivam em complementariedade
com as mulheres e com pessoas que escolhem não ser homens, não ser mulheres, porque o binarismo ele só existe na cabeça de quem não conhece a realidade social. E para terminar, o Ripert, que foi um filósofo francês, ele disse o seguinte: quando o direito ignora a realidade ignora o direito. E o direito perde o sentido para nós e para as pessoas. Muito obrigado, Ana Paula. Foi um prazer estar com você, com Maria Berenice e com tantas pessoas que estão aqui conosco nessa noite de quarta-feira. Muito obrigado. Muito obrigada, doutor Eduardo. Vou pedir uma gentileza. O senhor pode verificar a sua câmera para tentar abrir novamente, que eu acho que fechou a imagem. O pessoal está aqui ansioso para fazer essa despedida e eventual discussão. Muito obrigada. Bom, eu não tenho nem palavras para agradecer por essa palestra, por essa aula tão profunda, por essas reflexões. Certamente nós vamos ter aí muitos dias para digerir todas as informações que nos foram trazidas com tanta profundidade. E logo no início da tua fala, doutor Eduardo, eu fiquei pensando sobre algumas questões e rapidamente vou fazer um apanhado aqui, coisa de 2 minutos. Estamos todos também ansiosos pelas perguntas. A doutora Maria Benini certamente vai ter muito a discutir. Quando você trouxe inicialmente essa questão da polarização, do momento em que nós estamos lutando tão bravamente para trazer o protocolo, para reconhecer uma igualdade substancial numa realidade fática mesmo, que seja plausível, nós também estamos avançando nesse ponto e retrocedendo em inúmeros outros pontos, deixando de lado as questões políticas, deixando de lado, né, os ideais de cada um, no que cada um acredita. A verdade é que nós, até há 15 dias atrás, né, Berenice, estávamos fazendo aqui uma discussão sobre o projeto de lei que a nossa querida Maria Berenice, bravamente lutando pelas nossas bandeiras, trazendo a maior igualdade, fazendo um trabalho lindo que o IBDFAN faz e que ela está à frente, ainda bem, discutimos essa pauta mais conservadora, que nós estamos atualizando um código, né? E, de novo, sem críticas ao novo código, ao projeto de lei, acho que temos que trazer mudança, ele está aí, não há como voltar atrás, mas sim refletirmos sobre isso. Quando a gente está trazendo, vou trazer de novo essa questão, Berê, porque eu acho que tem a ver com a nossa conversa, trazer a reconhecer o embrião como pessoa. Qual é o atraso que isso traz para as mulheres? A gente vai atrasar a questão dos estupros, do aborto, da possibilidade do aborto, quando há estupro de meninas, de crianças. Acabamos de falar sobre o estupro aqui de uma moça e do pensamento sobre uma possível culpa concorrente, mas afinal de contas, o que ela fazia ali na rua naquele momento, né? Como é que ela não se cuidou e que roupa ela estava, será? Então, o protocolo traz essas reflexões, mas ao mesmo tempo que nós estamos brigando e temos você aqui, doutor Eduardo, como um grande mestre que escreveu, foi uma das primeiras obras mais profundas e está trazendo as melhores decisões. Eu atuo há 25 anos na vara de família e sucessões, tenho estudado a fundo o protocolo, então, assim, as melhores decisões mais profundas são as suas, por isso nós estamos muito honrados. Nós também estamos numa luta sobre. É como se fosse um movimento pendular. A gente está indo e está puxando para que ele não volte para outras questões, né? Para trazer as mulheres de novo para a maternidade, para ficarem sendo mães, as esposas troféus que a gente está falando aí, que estão achando as meninas que bonito, então você, tudo bem, é uma escolha, mas o que que isso vai implicar na vida futura? Eu posso ser mãe, me dedicar à família, mas vamos fazer os nossos acordos, vamos proteger essas mulheres, para que elas não passem sozinhas depois, lá na frente, todas as dificuldades e todos os preconceitos que nós sabemos. Assim como na questão ali da feminilização e racialização da pobreza. Afinal de contas, quem é que vai cuidar dessas mulheres que ficaram abandonadas, que não contribuíram, que cuidaram da casa? São as próprias filhas delas, são as mulheres também da casa, não são os homens. São as filhas mulheres, se houveram. Se não, vão ficar para o Estado não está preparado. Então, são essas questões do nosso protocolo que, como você bem disse, não está só na mão do Poder Judiciário,
está nos operadores de direito, mas nas instituições também. Então, a profundidade do protocolo, o que ele alcança, é muito maior do que uma aplicação no judiciário, no sistema judiciário. É uma mudança de concepção a fundo das pessoas e da sociedade como um todo, né? Então, eu quero agradecer imensamente. Eu saio daqui muito maior e mais rica depois dessa sua exposição. Quero passar a palavra e não poderia deixar de passar para a nossa querida Maria Berenice. Se tiver alguma colocação, imagino que tenha vários pensamentos antes de abrir a palavra para os colegas aqui e antes de encerrarmos também. Em primeiro lugar, eu vou cumprimentar a Ana Paula de ter convidado o desembargador Campi, que é, com certeza, quem trouxe para dentro do panorama geral esse protocolo, que é do ano de 2022, e que ele trouxe à luz, ele fez nascer. Né? E eu tenho que te cumprimentar por tudo que tu disseste, Cambi. Quanto mais eu te ouço, mais eu te admiro, tu é perfeito. Sabe que se todos os tribunais tivessem desembargadores como tu, olha, o mundo seria diferente, com certeza. Eu sempre assim, ressalto muito, não vou dizer que aquela referência que tu fizesse, se o BDC dava par desse projeto de lei novo, nós já até andamos repercutindo, e tem até um abaixo-assinado rolando, que eu até já assinei, né, de apoio a esse projeto de lei de entrar nos alimentos. E, já que nós não temos tantos câmbios assim no Brasil, eu sempre chamo muita atenção que acaba sendo a responsabilidade dos advogados de invocarem o protocolo para que os juízes se venham na contingência de precisar enfrentar este, que é um outro fundamento da ação, que eles não podem ignorar. Eu acho que essa é a única forma de fazer, sabe, o judiciário aplicar o protocolo, conhecendo o protocolo. Porque eu sempre digo que o protocolo foi o marco do CNJ, né, eu acho que o mais fundamental, porque ele descortinou a cegueira da justiça, né, o machismo que impede o Poder Judiciário, e determinou os juízes atentem a essas questões. E, para variar, sobra a nós levarmos isso adiante. Eu sempre disse que essa é uma responsabilidade muito nossa. Se tivéssemos mais câmbios, até não precisaria, mas não temos. E, mais uma vez, parabéns. Como no momento temos e estamos assim aproveitando esses minutos, eu quero também agradecer porque nós estamos, imagino que numa crescente, nós estamos tendo muito mais acesso aos julgados, principalmente do Paraná, aqui em Santa Catarina, e nós temos uma dificuldade imensa com jurisprudência de família e sucessões, porque o nosso tribunal não abre, porque é segredo de justiça e não tem um sistema, não tem nada. Então, a OAB, junto com o IBDFAN de Santa Catarina, está trabalhando arduamente, encaminhando ofícios, fazendo essa interlocução com o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, para que nós possamos, então, abrir, né, ter um sistema para compilar esses julgados, principalmente no que se refere ao protocolo, porque também temos alguns juízes, juízas e excelentes juízas aplicando. A Ana Luísa é uma delas que gosto muito da fala. Ela diz assim que parcial é o juiz que não aplica o protocolo, e ela tem toda a razão quando ela fala isso. Então, nós estamos aí num caminhar. Não sei se temos alguma pergunta antes de encerrarmos. Aqui temos pessoas do Brasil inteiro, de todos, de Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo, enfim, nós temos, mas acho que não temos pergunta por hora. Ah, temos, ó. E o tema 529, o senhor acredita que há conflito quanto aos efeitos vinculantes de ambos? Eu vou ler a pergunta inteira. O senhor Eduardo, tem acesso ao chat? Sim, eu estou vendo aqui o chat. Aqui existe uma pergunta sobre as famílias simultâneas. Isso. É um julgado que nós temos aqui, por 3-2, nós conseguimos afastar o tema 529 do Supremo, que fala da monogamia, né? A professora Maria Berenice tem diversos ensinamentos nesse sentido. O professor Carlos Pianovski, a dissertação de mestrado dele foi nesse sentido, e outras tantas referências importantes, mas, de fato, nós conseguimos aqui, num caso concreto, 2 vezes, na verdade são 2 casos, aplicar a ideia da família simultânea,
inclusive como uma forma de ressignificar a ideia de sociedade de fato, que é um termo que a ministra Nancy Andrighi usa para conceder efeitos patrimoniais para uniões não reconhecidas, paralelas ou simultâneas, mas que, no nosso modo de ver, fere a própria concepção de família plural, e que está baseado num caráter moral, que muitas vezes é rechaçado. Nesse caso mesmo, nós tínhamos duas mulheres que conviviam simultaneamente com esse homem, tinham tido uma 3 e outra 5 filhos com ele, intercalados, passavam o Natal, o Ano Novo juntos, uma cuidava de uma empresa, outra cuidava da outra, e a gente chegou ao fim desse processo de divórcio e para dar direitos apenas para uma das mulheres. Não era justo, nem elas admitiam isso como justo, os filhos foram ouvidos no processo, de modo que, claro que com critérios, eu trago isso na obra, não é qualquer relacionamento que se caracteriza, eu aplico as mesmas características da união estável, né, convivência pública, estável, contínua, com ânimos de família, em casos muito particulares, onde há boa-fé, enfim, esses critérios podem ser afastados, se a pessoa quiser, depois está no meu livro, mas tem julgados do nosso tribunal a respeito disso. Eu vejo que a Juliana está com a mão levantada. Não sei se ela gostaria de abrir o microfone ou pode fazer o... Eu gostaria de ouvi-la. Pode sim. Obrigada, eu agradeço demais pela aula. Eu pedi a palavra, mas eu peço desculpas porque eu estou realmente emocionada. A palavra é essa. Além dessa aula tão de saberes partilhados e assim de tanta profundidade, enquanto acadêmica, enquanto militante dos direitos das mulheres, sou diretora nacional da Coalizão Nacional de Mulheres, e dentro daquela interseccionalidade também, na academia e na vida, sempre defendendo os direitos das mulheres com deficiência. É a primeira vez que eu ouço com tamanha profundidade, conhecimento, com tanta fé no assunto, um homem falando dessa forma. E orgulhosamente, assim, e o motivo ainda maior da minha emoção é que o professor, e perdoe-me chamá-lo assim, mas para mim o professor é uma figura que é extremamente emblemática, valorosa, enfim, vai falar aos nossos alunos do projeto de extensão. Na nossa universidade, nós temos um projeto em que os alunos estão elaborando cartilhas em linguagem simples sobre a importância do protocolo para julgamento com perspectiva de gênero e em linguagem simples para que seja distribuída aos servidores do Judiciário Paranaense e ao Ministério do Direito, e a gente sabe da importância de que todas aquelas figuras que possam ter contato com as partes e com o processo precisam ter as lentes de gênero, precisam ter as lentes de protocolo de gênero. E quando eu entrei em contato com o professor Dr. Eduardo Cambi para convidá-lo para falar aos alunos, a aula dele vai ser de encerramento, ele foi extremamente gentil, e eu convidei porque a obra dele, obviamente, é a bibliografia obrigatória dos alunos, mas eu nunca o tinha ouvido falar sobre o assunto e que rufo de esperança o Senhor me traz de saber que para além das brilhantes decisões, porque nós vimos na tela e nós sabemos que é assim, além das brilhantes decisões, o Senhor ainda multiplica esses saberes partilhando na academia. Então, muito obrigada, parabéns ao parabéns à OAB, brilhante, feliz e esperançosa dessa aula. Muito obrigada.
Obrigada, Juliana. Eu gostaria de agradecer também a presença da doutora Luciana, que é professora, que também faz parte da diretoria aqui, da nossa comissão de protocolo de Santa Catarina, a doutora Júlia, que é a presidente, que passou por aqui, e agradecer a todos os colegas presentes, todos os profissionais, um agradecimento imenso à doutora Maria Berenice, ao doutor Eduardo Cambi, e vou me alocando aqui para o fim da nossa aula, já são quase 9 horas. Doutor Eduardo, sem palavras, muito obrigado. Seja sempre muito bem-vindo à nossa casa, à OAB, à ESA de Santa Catarina, e o IBDFAN de Santa Catarina está de portas abertas. Lembrando que quem ainda não é sócio do IBDFAN nacional ou quem não é sócio do IBDFAN de Santa Catarina, por favor, se inscreva, entre na página do IBDFAN. Nós estamos tratando do protocolo com muito carinho, muito amor. Então, o IBDFAN como disse várias vezes o doutor Eduardo, é parte principal nessa batalha, nessa luta constante dos direitos da mulher, dos direitos humanos e de uma advocacia mais humanitária e mais igualitária. Então, desejo uma boa noite a todos e todas e dou por encerrada a nossa aula. Obrigado, Ana Paula. Obrigado, Juliana, pelas palavras gentis. Fico à disposição dos seus alunos. Quero dizer também que semana que vem nós vamos estar no Rio Grande do Sul, se tiver alguém do Rio Grande do Sul, no Congresso do Mercosul, junto com a Maria Berenice. E também nós vamos estar aí em Santa Catarina no dia 13, às 10h30, no Tribunal de Justiça, para falar sobre violência de gênero. Então, para aqueles que moram em Florianópolis, será um prazer estar com vocês aí pessoalmente. Muito obrigado ao IBDFAN, à ESA, a você, Ana Paula, e a todos que estiveram conosco essa noite. Boa noite, até a próxima. Tchau, tchau. Boa noite.